Hora da Imaculada. É a nossa paróquia Imaculada Conceição, aqui do Jardim Suzano, Diocese de Santo Amaro, mais uma vez presente nas suas redes sociais, através do YouTube e também do Facebook. Como seria bom se você desse o seu likezinho, desse lá o seu joinha, para que você também esteja presente e receba as nossas notificações. E sempre também ficaríamos muito felizes se vocês colocarem alguma observação, algum comentário sobre este momento, a hora da Imaculada. E então, vamos lá, Imaculada em Notícias. Temos recados e avisos para você que pertence à nossa comunidade paroquial ou que nos acompanha pelas redes sociais. Sempre é bom lembrar a nossa programação. Nós temos toda segunda-feira o Terço Mariano às 19h30 e logo após o nosso grupo de oração no Ventre de Maria, às 20 horas. Terça-feira, a Missa Votiva de Santo Antônio às 19h30. Toda quarta de manhã, às 8h30, a Missa dos Enfermos. É a nossa pastoral da saúde, os ministros da saúde que estão à frente desta celebração, pois assim eles participam da missa e depois podem acompanhar os nossos enfermos. Também na própria quarta-feira, às 20 horas, Terço dos Homens. Convidamos aí todos os homens de nossa paróquia. Venham participar toda quarta-feira, o Terço dos Homens. Quinta-feira, mais uma vez, a Missa pelas Almas. E aqui pedimos, coloque as suas intenções na secretaria, ligue para cá, mande para cá aquele nome do seu enfermo, o nome do seu falecido, sobretudo, para que possamos orar nesta celebração pelas almas às 19h30. E como toda sexta-feira é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento às 20 horas. Tudo isso, gente, é presencial. Venha com máscara, vamos te receber medindo a sua temperatura, estaremos aqui com álcool gel e você poderá participar tranquilamente das nossas celebrações. Já estamos também com o nosso curso de batismo. O curso de batismo deste mês de setembro, ele vai acontecer no dia 26. Por isso você precisa buscar informações na nossa secretaria. Olha, atenção, atenção. Já estamos chegando, já estamos bem pertinho da abertura do mês missionário, porque outubro, a partir do dia 1º, nós estaremos celebrando o mês das missões. E neste mês das missões, você sabe, no dia 1º, nós teremos a Santa Missa. Embora seja sexta-feira, dia da adoração, nesse dia mudamos o nosso calendário, porque é dia de celebrarmos Santa Teresinha, é dia de estarmos abrindo esta campanha missionária deste ano de 2021. E junto com a festa de Santa Teresinha e junto com a abertura do mês missionário, também o nosso pároco, o Padre Hércules Alves de Souza, estará celebrando mais um aninho. É seu natalício, 1º de outubro. Portanto, aguardamos, queremos festejar. É uma celebração linda e aguardamos toda a nossa comunidade. Domingo, dia 3 de outubro, nós estaremos celebrando mais uma vez batismo na nossa comunidade às 11 horas, logo depois da missa das 9h30. Então, você marcou o nosso curso, o curso de batismo, você marcou, você guardou essa data, você faz a sua preparação e logo depois você tem a possibilidade de celebrar o batismo do seu filho ou do seu afilhado. Fica aqui também, mais uma vez, o nosso chamado para as inscrições da catequese infantil, catequese das nossas crianças, nossos adolescentes e também para os jovens, crisma para os jovens e adultos. Então procure também a nossa secretaria urgentemente, porque já voltou tudo. Nossa secretaria funciona de terça a sábado, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. Trabalho novo na comunidade
nós estamos oferecendo aconselhamento jurídico toda terça-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, das 14 às 18, nós temos um advogado para te orientar, para mostrar caminhos, algumas soluções, enfim, ele estará à disposição. Venha e se aconselhe com ele. Os tempos não estão fáceis para ninguém. E, logicamente, também para a nossa comunidade. Tempos difíceis em casa, tempos difíceis na comunidade. Vocês sabem que nós não estamos fazendo nenhum evento de aglomeração maior, por isso nós estamos, mais uma vez, lançando mão de uma rifa que vai correr no dia de Natal, no dia 25, na celebração das 18 horas. Você poderá participar, quem sabe ganhar uma TV Samsung 58 polegadas, 4K, o que há de mais moderno que você possa imaginar. Essa televisão tem. Dia 25, dia de Natal, nós estaremos aqui celebrando a Santa Missa de Natal e logo após, logo junto, no final da celebração, nós vamos fazer o sorteio desta televisão. E você já sabe, é baratinho, nossa rifa é apenas R$10. Apenas R$10 e você nos ajuda e muito. Agora, eu queria falar um pouquinho aos nossos corações que estão dando graças a Deus, porque nós temos um grupo de dizimistas que estão fazendo aniversário do dia 22 ao dia 29 de setembro. Olha lá, você sabe quem são? Vou contar para vocês. Os aniversariantes desta semana. Dia 24, Adriana Reimberg. Adriana Reimberg está aniversariando. Parabéns, parabéns. Estaremos celebrando junto com ela e sua família. Dia 24 também, Luciano Martins está dando graças a Deus pelo seu aniversário, pelo dom da vida. Também no dia 25 de setembro, Maria Helena Gomes Pissarra. Olha aí, a Maria Helena está fazendo aniversário também, louvamos a Deus pelo seu dom da vida. Dia 25 também, Elizabeth Lick Glasso está aí também celebrando conosco. A Beth está fazendo aniversário. Parabéns, parabéns. Também dia 26 de setembro, mais uma pessoa celebrando ação de graças pelo dia do seu aniversário. A Zaira Aparecida Trigo Martins. Parabéns, muita saúde. Dia 27, Abimália Ferreira de Lima Liberto. Também nossa paroquiana está fazendo aniversário. Deus te abençoe também com muita paz no teu coração. Dia 27, agora chegou a vez da Vera Lúcia Lima Silva. São todos esses nossos queridos e a todos eles, dizimistas de nossa paróquia, fiéis e conscientes à sua participação efetiva e ordinária na nossa comunidade. São pessoas que verdadeiramente, agradecidas a Deus, cumprem este mandamento, o pagamento ou o recolhimento do dízimo na sua comunidade paroquial. E agora vamos celebrar o mês da Bíblia. Nós já estamos aqui avançados no mês de setembro, mas queremos hoje refletir um pouquinho sobre o mês da Bíblia. E eu peço atenção para que você possa nos acompanhar nesta Hora da Imaculada, este momento de reflexão. Setembro é o mês da Palavra de Deus. Lembrando São Tomás de Aquino, ele nos ensina a respeito da Bíblia. Olhem com atenção. A Bíblia é a ação de Deus, movendo e dirigindo o autor na produção do livro, preservando de erros, de forma que é Deus o autor e o homem mero instrumento usado para escrever. Por isso, acredite, a Bíblia, palavra de Deus, inspirada por Deus, é Ele que
ajuda a tomar a caneta, ajuda a escrever o que está no próprio coração de Deus. Deus está inspirando, Deus está acompanhando, Deus está dando sabedoria. E deu sabedoria a todos aqueles que escreveram a Sagrada Escritura. Vemos assim que os livros da Bíblia foram escritos por homens movidos pela ação direta de Deus, de forma a prevenir, portanto, os erros, fazendo com que aceitemos Deus como autor principal, tocando o coração daqueles que escreveram. O homem, sem dúvida, ele é instrumento de Deus. Os autores sagrados, os autores bíblicos, foram homens inspirados, se tornaram instrumentos. E Deus os dirigiu, Deus os acompanhou, Deus os inspirou. Porém, não devemos confundir inspiração com revelação. Atenção, não podemos confundir inspiração com revelação. A revelação acontece quando Deus mostra ou descobre ou faz chegar aos homens verdades de fé. Verdades de fé. Deus revela, Deus demonstra, Deus tira o véu e traz para o nosso conhecimento, para a nossa experiência de fé. A inspiração, como vimos acima, é o ato de Deus que move, que conduz o homem a escrever as verdades da fé, assistindo e preservando para que não haja erro na escrita, para que não haja erro. O fato de Deus ter inspirado, movido o homem, não significa, contudo, que tenha anulado a inteligência, preservado a inteligência do homem e a liberdade do ser humano. Sobre isso, ensina-nos o magistério da igreja. Atenção, atenção. Na Dei Verbo, no número 14, nós vamos encontrar a igreja escrevendo sobre isso, o Papa trazendo para o nosso conhecimento esta verdade. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio, Deus agindo Ele próprio nos homens e pelos homens, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele, Deus próprio, quisesse. Portanto, Deus age e nós sabemos que temos verdadeiros homens inspirados que são verdadeiros autores. Eles usaram de sua inteligência, de seu conhecimento, de suas tradições, enfim, da sua realidade, do seu contexto, das suas tradições, e Deus então os conduziu. E ali Deus inspirou para que eles escrevessem. Uma pergunta para todos nós. Mas por que Deus inspiraria seres humanos para elaborar a Bíblia? Por quê? Deus é o nosso Criador e nos criou por amor. Inspirando alguns santos homens a escrever tais livros, deu à religião uma base divina, porque é a inspiração de Deus, absolutamente correta, já que, por serem inspirados, movidos, os livros da Bíblia são a própria palavra de Deus em toda a sua essência e força. Em toda a sua essência e força. Já que foram escritos por homens, de forma que podemos entender seu conteúdo, foram usadas linguagens humanas. Quase todas as Bíblias modernas trazem logo na primeira folha as 3 linguagens que foram usadas para compô-la: o hebraico, o aramaico e o grego. A Sagrada Escritura toda usou essas 3 línguas: o hebraico, o aramaico
e o grego. O hebraico foi usado para a redação de quase todo o Antigo Testamento. O aramaico, língua falada na Palestina na época de Jesus, Jesus falava aramaico, foi usada por alguns pequenos trechos do Antigo Testamento e, segundo alguns estudiosos, para o original do Evangelho de Mateus. O grego, por fim, foi utilizado para escrever alguns poucos livros do Antigo Testamento e para todo o Novo Testamento. É muito importante que nós possamos conhecer e guardar isso, a riqueza que é a Sagrada Escritura. Deus inspirando os homens de tantos e tantos séculos a trazer a palavra que estava no seu coração. É a verdade de nossa fé. Agora eu quero aproveitar para você, que é da Imaculada, e também nossos amigos, nossos irmãos que participam de nossas redes sociais, eu queria trazer orientações para o estudo e a interpretação do texto bíblico. É importante isso porque nós não temos como fazer isso no momento de reflexão, na Santa Missa, de homilia, não é possível. Mas agora, neste momento, nós podemos dizer isso, olha, e procure anotar, assista várias vezes, se for necessário, este vídeo, para que você tenha essas orientações importantes para o seu estudo bíblico. Lembre-se que nós estamos vivendo setembro, o mês da Bíblia. A primeira orientação para o estudo e para a interpretação do texto bíblico é apenas um método, uma orientação, uma ferramenta para facilitar a sua leitura da Bíblia. E eu convido, então, que você acompanhe esses passos para que você possa se sentir ajudado e não perder de forma alguma o caminho. Para ler a Bíblia, é fundamental ter claro o objetivo. Ouvir o mesmo Deus que falou ontem, que falou ontem e que fala hoje na diversidade da vida humana, nas experiências múltiplas das pessoas, das comunidades e dos grupos. Lembre-se, nós temos ali na Sagrada Escritura quase 3.900 anos. A Bíblia foi escrita quase 1.900 anos antes de Jesus Cristo. Depois nós temos mais 120, 140 anos depois de Jesus Cristo. E nós temos esses 2.000 anos até nós. Portanto, veja a abrangência do nosso estudo, de nossa reflexão. Vemos as distâncias, vemos as diferenças, vemos as diversidades. Mas tudo isso nós podemos aprofundar através de um estudo efetivo da Sagrada Escritura. Mas eu quero lembrar primeiro o Antigo Testamento. Vamos lá voltar para antes de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é a primeira e maior parte da Bíblia, porque nós temos 46 livros, e são agrupados em 4 pequenos grupos. Vamos lá, quais são esses grupos? O Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e os livros proféticos. Rapidamente, mas bem rapidinho, vamos ver um pouquinho o que é cada um desses 4. Pentateuco. O principal assunto deste livro é a formação do povo hebreu. Lembra que a gente sempre fala, o povo hebreu saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto? Aí está. O principal assunto do Pentateuco é a formação do povo hebreu desde as origens da humanidade até o momento da aliança com Deus, saindo lá do livro do Gênesis, caindo para cá. Livros históricos falam sobre a vivência da aliança na história do povo, os erros do passado e os projetos para o futuro. Esses são os livros históricos. Livros sapienciais, livros de sabedoria, são poemas, orações, hinos, reflexões, ditos populares, aquela sabedoria do povo, que revelam a sabedoria adquirida pelo povo na busca da sua felicidade. E os livros proféticos? Os livros proféticos trazem os profetas vivenciando os acontecimentos e apontam as infidelidades do povo ao projeto de Deus, chamando-os à conversão. Antigo Testamento
Está aí uma narrativa bem rapidinha, nossos 4 pontos: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Novo Testamento, chegamos agora, um pouco mais perto de nós. O Novo Testamento, já menor, contém 27 livros, nascido da experiência com Jesus, a partir de Jesus ressuscitado, feito pelas primeiras comunidades cristãs. Também trago a divisão deste Novo Testamento: os Evangelhos, cartas paulinas, carta aos Hebreus, cartas católicas e o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação. Rapidinho, os Evangelhos contam a experiência dos discípulos com Jesus de Nazaré, o anúncio da boa notícia do reino, bem como a morte e ressurreição de Jesus. Os Atos dos Apóstolos contam fatos da vida das primeiras comunidades cristãs. Mas temos as cartas de Paulo. Paulo fez inúmeras viagens, inúmeras jornadas, constituindo e passando por várias comunidades. Ele nos traz uma coleção escrita, portanto, a partir de Paulo e por discípulos de Paulo, visando responder a problemas bem concretos de suas comunidades. Muitas vezes a gente se vê nas leituras que fazemos das comunidades paulinas, a nossa própria experiência de comunidade. Carta aos Hebreus, um texto catequético que aprofunda a identidade de Jesus e sua missão. A identidade de Jesus e de sua missão. Cartas católicas, endereçadas às comunidades em geral, para ajudá-las a viver melhor a fé no Deus de Jesus. Católica é uma palavra que nós bem sabemos, quer dizer universal. Portanto, cartas católicas são para todos, aplicadas a toda a igreja, a todas as comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. E, por fim, o livro do Apocalipse, uma reflexão crítica sobre a época das primeiras comunidades, escrita em linguagem simbólica para despistar os perseguidores. Por isso é que o livro do Apocalipse tem a linguagem que ela tem, extremamente simbólica, extremamente sugestiva, para que esta revelação ela tenha o cuidado de ser oculta, de certa forma, daqueles que estão perseguindo os primeiros cristãos. E agora sim, depois de ter falado sobre o Antigo e o Novo Testamento, eu quero dar algumas pistas para que você possa estudar, aprofundar. Mais uma vez eu repito, setembro, o mês da Bíblia, que você possa ter o tempo necessário, o esforço para conhecer um pouquinho mais a Sagrada Escritura. Não espere apenas da liturgia, empenhe, esforce-se. É importante, Jesus diz que nós devemos nos esforçar. Precisa de um tempinho para conhecer, a gente tem tanto tempo para fazer tanta coisa, e a gente sempre dá um jeitinho na nossa agenda. Marca um horáriozinho também para o seu estudo bíblico. Vamos lá, primeira sugestão para que você possa aprofundar o seu estudo bíblico. Primeiro, ler e reler. Repito, ler e reler o texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não ter a preocupação de já querer entender tudo ou de interpretar todo este livro de uma única vez. Calma, saboreie as palavras, familiarize-se com o texto. É importante, aquilo que te chama a atenção, anota. Olha, esse versículo me chamou a atenção, quero estudar mais. Anote as suas dúvidas e anote também os seus questionamentos. Primeiro. Então agora vamos passando para o segundo momento, segundo passo, segunda sugestão, para que você aprofunde a sua fé, o seu amor a Jesus Cristo, o seu amor à igreja, o seu amor à palavra de Deus. Respeitar o que o texto diz, sem forçá-lo. Atenção, cuidado. Veja como é importante, cuidado quando você simplesmente lê a Bíblia saltitante nela, ou por alguns caminhozinhos. Você precisa conhecer o texto todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, anotando tudo, e depois procure respeitar o texto. Não force o texto.
O que não está escrito, não está escrito. Veja bem o que ali está escrito e tente entender, porque senão a gente só escuta, só lê aquilo que a gente quer. Não é assim. Ou acolhemos a Jesus por inteiro, ou não é Jesus. Cuidado para não ser contaminados com as coisas do mundo e com os fake news da vida. Terceiro passo, ter cuidado de não passar imediatamente o texto bíblico para situações concretas de hoje, porque senão você pode tirar uma conclusão precipitada. Então, aprofunde, busque fontes, busque outros textos, discuta, converse, ore. Ninguém pode ler a Bíblia sem inspiração divina, sem pedir ao Espírito Santo, sem orar primeiro. Então, aprofunde-se através da graça de Deus, da ação do Espírito Santo. Quarto ponto, procurar obter informações complementares. Você sabe, por exemplo, aonde fica Corintos? Aonde que é? Você sabe o que foi a cidade de Corintos? É assim, a gente precisa saber aonde estava, como era pequena, era grande, o que tinha de particular. Por exemplo, Corintos era um porto. Portanto, lá existiam muitos marinheiros, gente de tudo quanto é canto, porque junto ao porto tinham estradas que levavam a todos os lugares. Então, conheça, vá atrás, procure, leia, conheça a geografia, as rotas comerciais, a economia, a agricultura. Não é à toa que muitas vezes fala de agricultor, de pastores. Conheça a história, a vida, a língua, os costumes do povo da Bíblia. Em geral, as Bíblias já trazem comentários de rodapé, ou no início do próprio livro. Conheça, cada livro tem lá riquezas para nos trazer e para ajudar a aprofundar a palavra de Deus. Tudo isso vai nos ajudar a situar aquele livro no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Isso é importante, isso é muito importante. Quinto passo, tomar consciência de que o texto nasce da realidade, da experiência de um povo, dos seus conflitos, das suas riquezas morais, espirituais, como também das suas misérias, dos seus pecados, das suas grandes dificuldades, da sua fragilidade. Essa experiência ajuda-nos a compreender o que é que Deus está nos falando naquele texto, porque são pessoas que, como nós, têm carne, sangue, ossos, história, relações concretas que marcam as histórias e, desta forma, trazem as diferenças e a diversidade social, raça, idade, sexo, crenças. Há outras tantas religiões no meio de tudo isso. E, por último, o último passo que chama a sua atenção, lembre-se que a Bíblia é um livro de comunidade, Por isso é muito importante que você possa ler esta palavra comunitária, esse estudo comunitário, respeitando e acreditando na sua comunidade, na sua pastoral, no seu grupo de convívio, na sua família. Leia a palavra de Deus, não sozinho, porque senão a gente apropria-se desta palavra e se sente dono desta palavra e instrumentaliza esta palavra. Portanto, o Espírito fala. E como Jesus mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Assim nós vamos entender melhor e com mais prudência a palavra de Deus. Nós estamos então agora finalizando este momento da nossa reflexão, porque estamos no mês da Bíblia. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, apresenta para toda a igreja e para todos nós a carta de São Paulo aos Gálatas, neste ano de 2021, como livro proposto pela Igreja do Brasil para ser estudado neste 50º do mês da Bíblia. Faz 50 anos que nós temos essa campanha. Faz 50 anos, nascido lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, aí os nossos queridos mineiros, cheios de religiosidade e fé, quiseram estudar, aprofundar a palavra de Deus. E há 50 anos isto se espalhou pelo Brasil inteiro. E agora, todo ano, um livro é escolhido
para ser estudado. É exatamente isto que eu estou falando para você. Estudar a palavra de Deus com estes passos, com esses cuidados, com o conhecimento mínimo. Muitas vezes a gente fica esperando que a comunidade faça, que o padre faça, ou que a missa... Não. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento. E o lema deste ano, a partir do livro de Gálatas, de São Paulo aos Gálatas, o lema é: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Este é o lema deste ano de 2021, desta campanha da Bíblia, 50 anos. Ele pediu que esse livro seja instrumento para que cresçamos no sentido de pertença, para que cresçamos no sentido de respeito mútuo e de diálogo, para que cresçamos no conhecimento da doutrina linda, bonita, maravilhosa da nossa fé, como experiência que brota e faz brotar em nossos corações a sabedoria e o amor. São essas as palavras de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, para toda a Igreja do Brasil neste ano de 2020, neste mês da Bíblia, o mês de setembro. E nós, com toda certeza, preparamos e muito bem para abrir o mês de setembro aqui na nossa comunidade paroquial. E nas nossas missas solenes deste último domingo do dia 5, que foi o primeiro domingo de setembro, nós entronizamos a Sagrada Escritura no altar. Eu faço esse convite agora. Assista comigo neste momento como a nossa comunidade acolheu a Sagrada Escritura. Este é o vídeo que trazemos para você neste momento da Hora da Imaculada. Vamos assistir?
gente agradece a todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que participaram durante as 3 celebrações do domingo, e a nossa comunidade fica e renova esse convite. Mês da Bíblia, vamos estudar, vamos aprofundar. As orientações estão aí. Revejam, ouçam novamente, assistam novamente e aprofunde. Este é o convite da CNBB, esse é o convite da nossa comunidade, o livro de São Paulo aos Gálatas. Deus abençoe, mais uma vez obrigado por você estar conosco na hora da Imaculada, e que nossa Mãe Imaculada Conceição esteja no seu coração.